Uma história daquelas, de superação, de amor e de muito fôlego. Depois de enfrentar uma doença grave e passar por um transplante de rim, Luiz Fernando transformou o desafio em motivação. E hoje ele inspira outras pessoas por meio do esporte. Luiz Fernando é professor de português, mas a sua paixão mesmo é o esporte. Tudo começou lá atrás, na natação. Começou há 3 anos com a natação. Por uma recomendação médica, eu fui começando devagarinho, dando as primeiras braçadas, começando devagar, começando a entender como era a natação propriamente dita. Mas aí ele quis mais e mais. Hoje é triatleta. Olha aí nas competições pelo Brasil afora. Tem medalhas e tudo. Eu falo que o esporte acaba sendo faz tão bem pra gente, que a gente acaba se empolgando. E aí a gente começa a nadar um pouquinho, aí daqui a pouco a gente faz uma corridinha com o dia que não consegue nadar, e aí conhece pessoas que incentivam, e o esporte tem muito esse incentivo mútuo. A gente conhece pessoas, vai conhecendo outras comunidades, vai conhecendo outros atletas, e a gente vai tentando, cada um no seu limite. E aí eu fui galgando umas novas modalidades, umas novas oportunidades. Mas nem sempre foi assim. Há poucos anos, Luiz Fernando lutava pela vida. Luiz Fernando foi diagnosticado com uma doença renal crônica em 2015. Foram quase 2 anos de hemodiálise. Aí não teve jeito. Luiz precisava de um transplante de rim. Tudo mudou com um gesto de amor. A doação veio de um dos irmãos. Meus 2 irmãos e um primo se prontificaram a fazer a doação. Então eles começaram os exames de compatibilidade, até que um dos meus irmãos deu 100% de compatibilidade. E aí o hospital começou todo o processo de transplante. Isso aconteceu há 8 anos. E aí a partir daí a minha vida mudou. Primeiro que eu estava indo para o hospital dia sim, dia não, por causa da hemodiálise. E depois que eu recebi esse órgão do meu irmão, eu passei a ter uma vida muito comum, com possibilidade de trabalhar, com possibilidade de sair, com possibilidade de me divertir. O transplante foi feito no Hospital Evangélico de Vila Velha. A cirurgia foi um sucesso. Graças a Deus a compatibilidade aconteceu e aí a gente continuou, essa relação só melhorou. Bom, gente, como o João, que é o irmão do Luiz, que fez a doação, não pôde estar aqui, ele mora no interior, em Marataízes, a gente vai fazer uma videochamada para conversar com ele rapidinho. Vamos lá. No começo a gente tem muita incerteza, medo, mas depois foi totalmente gratificante. A gente fica muito feliz, minha família, tudo, viu que aquele momento foi um momento que a gente podia dar um pouco mais de esperança para ele conseguir seguir a vida. Então foi gratificante, muita alegria. Mas olha, essa transformação não foi tão repentina assim. Acredite, depois do transplante, Luiz Fernando ficou com medo de fazer exercício. Foram 5 anos parado, até que um dia conheceu a Liga dos Atletas Transplantados. Comecei a perceber que outros transplantados faziam coisas também. Nadavam, corriam, participavam de atletismo. Então eles tinham uma vida ativa e que eu não estava tendo. E aí eu comecei a falar, não, eu acho que eu posso. E comecei a acreditar na recomendação do médico. O esporte virou mais do que uma paixão, virou uma missão. Agora, Luiz usa a própria história para inspirar outras pessoas. Eu comecei a fazer atividade, minha cunhada já corria, e aí a gente começou a conversar muito sobre isso. Aí daqui a pouco a minha mãe se atentou sobre o fato de fazer atividade física, o meu irmão voltou a jogar vôlei, meu irmão que me passou o rim, que me fez a doação do transplante de rins, começou a fazer natação, começou a correr, e até minha sobrinha de 6 anos agora nada e corre. Então assim, é uma família que está envolvida todo final de semana com atividade física. De acordo com a Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo, hoje há mais de 2.000 pessoas esperando por um sim que pode mudar tudo. Luiz reforça a importância de ser um doador. Naquele momento de tristeza, naquele momento de reflexão, eu acho que empatia é muito importante. E eu conheço pessoas que receberam órgãos assim, de pessoas já falecidas. E como a vida delas melhorou, e não só a vida delas, a vida da família toda. Luiz Fernando, a sua história é daquelas que inspiram
e emocionam. Eu costumo falar sobre isso. A vida continua depois do transplante. A vida, ela tem que continuar. Que história bonita, né, gente?